Olá, estamos iniciando mais um episódio do quadro Papo Cabeça, produzido pelo estúdio Samuel Freire, onde a gente tira as dúvidas do pessoal que está procurando e querendo conhecer mais sobre prótese capilar. E nesse episódio nós vamos abordar quais são os tipos de prótese que existem e a durabilidade de cada uma. Então, para isso, o Samuel está aqui para conversar conosco referente a isso. Eu queria, Samuel, que você falasse um pouquinho pra gente, sabendo que existem vários tipos de prótese, com nó, sem nó, híbrida, micropele. Eu queria saber de você. Quais são as próteses que hoje você usa no seu estúdio? Seguinte, existem uma caralhada imensa de prótese. Falou isso que eu já visitei os fornecedores. E, cara, é uma imensidão enorme de peça. Tem umas que eu olho assim e eu falo, não acredito que alguém usa isso daqui. Mas assim, tem, como qualquer produto, tem comprador pra Tudo. tudo, né? No meio desse, né, imensidão aí de prótese, eu, né, junto com meus fornecedores, já tenho lá as pessoas que me atendem, que já sabem quais os modelos que eu gosto de usar. E eles me mandam, né? Aí eu trabalho com a híbrida, com micropele, com lace toda de tela, né? Aí que eu faço, né? Para onde eu vou? Né? Eu tenho o cliente certo, primeira coisa, eu não vou comprar peça à toa sem a- o cliente, né? Na verdade, eu tenho um produto, né? O cliente, ele já, às vezes, quando o cliente já usa há muito tempo, ele já chega com uma peça exclusiva que ele quer essa, ele me manda os detalhes e eu seleciono uma para ele. E mais ou menos assim que funciona. No dia a dia, né, que é o primeiro contato, né, o primeiro cliente vai colocar a primeira vez, eu seleciono ali cada peça, né, às vezes vindo ali os meus pedidos, né, normais ali, os meus pedidos semanais, eu ainda olho, confiro uma por uma, para ver se não tem alguma falha, para ver se o cabelo tá em ordem, para ver se o material da tela ou da micropele se tá de acordo com o que eu gosto de usar. Se tiver muito grossa, só se o cliente pedir. Se for muito fina demais a micropele ou o material, é só se o cliente pedir, né? Mas normalmente eu já tenho ali o meu palpite, né? E a peça que eu gosto, né, de usar, eu vou meio que por seleção mesmo, né? Então, todas Se não, as próteses passam por você. sim, se não tiver de acordo com, né, o meu gosto, né? Quando eu falo meu gosto, é cabelo também, né? Textura, quantidade, volume, porque tem que ficar fácil para me cortar também. Se ficar fácil para me cortar o cabelo, eu O vou entregar um resultado final. penteado também bacana e o cliente também vai ter facilidade em casa também na hora de cuidar daquele cabelo, né? Então eu faço meio que uma seleção, mesmo mesmo meus fornecedores me mandando as que eu costumo usar, eu ainda costumo selecionar ainda, conferir uma por uma quando chega. Poxa, Samuel, que legal. Então, né, só para deixar bem enfatizado, todas as peças usadas no estúdio do Samuel Freire são selecionadas, embora sejam as mesmas peças que estão aí disponíveis no mercado, tem uma seleção, né, feita pelo próprio Samuel. Então, toda peça, antes de ir para a cabeça do cliente, tem o aval dele, tem o ok para não ir com defeito, para ter a quantidade certa de cabelo, de densidade, de micropele. A pessoa que vai aplicar a prótese pela primeira vez sempre pergunta pra gente qual que é a melhor prótese para ela colocar. Porque hoje nos seus vídeos a gente vê que você trabalha com dois tipos de prótese, que são as de micropele e a híbrida. E aí sempre surge esse assunto. Então, qual que você indica para quem vai colocar pela primeira vez? Certo. Primeira vez, né, é sempre difícil, pro cara, pra mim também. A gente tem que conversar junto, né, o tempo todo, tem que estar conectado com o cara ali o tempo todo. Entender se ele tá gostando do que eu tô fazendo ali ou não. Mas o que eu acredito que quem tem mais facilidade, assim, no início é com as próteses de silicone, né? Não, silicone não é de peito, né? Silicone é um material, né? Como é que a gente pode A dizer? micropele, que o Micropele, pessoal né? Uma fala. micropele é uma borrachinha, né? Ela é toda como se fosse um Silicone, né? silicone, né? Uma borrachinha flexível. Então essa ela tem muito mais, os clientes têm muito mais facilidade
em lidar com ela a primeira vez, por questão de fixação, ela adere muito bem. Qualquer produto de fixação que você aplicar nela, ela aceita todos os materiais de fixação, tanto fita gold, branca, azul, verde, vermelha, né, cola branca, cola ultra road. Então, qualquer material, né, de fixação que colocar nessa peça, ela adere legal, Uhum. né? Então, no início rola, às vezes, a fixação não tá dando certo com uma, com outra. Então, com a micropele é bem mais fácil de chegar numa fixação, né? Uma fixação bacana, ali entregando segurança pro cliente, né? Então, acho que a micropele, essa de silicone, de Ela dá início, mais é segurança bem, para bem quem mais vai usar. segurança, né? Não é questão de, naturalidade é uma outra questão. Naturalidade também é o corte do cabelo, o molde, né? Como que se faz a peça também, a gente entrega naturalidade em, dizemos assim, todas as próteses a gente vai entregar naturalidade. Mas facilidade que vai a facilidade que o cliente vai ter, a aceitação, né? A adaptação é muito melhor, muito mais simples com essa de micropele, Uhum. silicone. Aí você falou de naturalidade. Tem muitas pessoas que dizem que as híbridas, ela tem mais naturalidade. É real? A naturalidade é a peça que entrega? Também, é um pouco dos dois, né? Que não tinha te falado. Não importa a prótese que a gente pegar, a grossura, a espessura, eu consigo fazer ela ficar bacana, porque também envolve um bom molde da região da calvície, né? O desenho já real de testa, né? A gente chama de a hairline, né? A gente tem que estar de acordo, né? E o corte do cabelo. O corte do cabelo ainda acho que é mais do que 50% para entregar a naturalidade é o corte do cabelo. A híbrida, ela tem ali ela entrega assim um pouco mais de naturalidade na frente, né? Na frente ela fica um pouquinho mais natural. Para alguns, né, acaba virando um problema depois, né? Por quê? Principalmente quando falo, o cliente chega a primeira vez no salão. Ele quer, às vezes, porque quer, porque ele viu o vídeo, porque ele viu essa frente, porra, é muito real, tal, é muito da hora, é bacana. Só que os cuidados com ela é diferente. Então eu já costumo orientar ela para quem já usa prótese. Para quem manutenção já não é problema, entendeu? Para um cara que já usa prótese, ele já passou por esses primeiros contatos de água, de piscina, de praia, de tudo, já tem a vivência dele, já tem a experiência. Então, manutenção ele já sabe como é que funciona. Então, para ele já não é problema. Agora, a híbrida, para quem vai colocar a primeira vez, pode se tornar um problema. Pode ficar natural, vai ficar natural ali na primeira semana, só que depois ela pode virar um problema pro cara que não consegue, não sabe, né, ou nunca viu como, não tem a experiência ainda. Então, de início, eu não recomendo muito a peça híbrida, né? Ela fica natural ali os primeiros dias, mas se não souber cuidar dela, ela não fica tão bacana também depois, né? O que que é não ficar tão bacana? A frente começa a escurecer, né? Ela começa a grudar poluição, começa a grudar bolinhas, pelinhos de roupa, né? Então ela começa a ficar mais escura a frente. E aí o cliente, né, chega ali desesperado, o que está acontecendo com a minha peça, o que está acontecendo, porque não teve experiência antes. Então, quando eu até eu aceito, né, às vezes o desafio de entregar para o cliente também a primeira peça mais natural, rola muito isso no começo de vir com esses detalhes, né, esses pequenos probleminhas na linha frontal, né? Então, para quem já usa, eu indico super bem, né? E o detalhe também, as manutenções com ela é diferente. Então, manutenção com peça híbrida tem que ser mais curto, né? Semanal e em salão. Em casa, eu já não. É uma peça muito boa, mas para deixar na mão do profissional fazer os cuidados dela. Em casa, eu acho que se a pessoa usa uma híbrida e está em casa, ela tem que ter um profissional junto, né, para estar ajudando nas manutenções e já tem que ter essa facilidade em fazer manutenção, né. Não que não seja impossível, mas eu acredito que aí diminui a durabilidade dela, Sim, sim, né. sem experiência, né, com ela, que é um pouquinho mais delicada. O cuidado inadequado pode sim, às vezes, chegar na
no desgaste rápido demais na peça. A questão da híbrida também, as manutenções, é legal, né? Se você tiver aí um salão na tua cidade, né? Tem muito cliente de fora de São Paulo. O ideal mesmo é você deixar essa peça na mão para fazer as manutenções na mão de profissional, né? Mas não é o caso nem a realidade de muitos clientes, né? Que tem cidade que o cara mora que não tem profissional, não tem salão, ninguém especializado com prótese. É possível fazer em casa, né? Dá para você fazer, a gente instrui direitinho, né? Tudo que você, tudo que precisar, você vai arriscar, tenta, né? Você é possível fazer, não é impossível, é possível fazer, né? Só que se fosse uma peça, né, para quem já usa, né, se você já fosse um usuário de prótese, é, já não seria um problema a questão da manutenção, né? Por isso que é a primeira vez, né, voltando naquela questão lá da peça indicada, a micropele, mas se você quer uma híbrida, também é possível você fazer suas manutenções em casa. Você já vai pegar, né, praticamente, você vai aprender com uma peça mais difícil. Se você aprender, sucesso, você não vai ter mais problema com outra prótese nenhuma. É possível, né? É possível. Você vai tendo todos os produtos que a gente orienta você a ter, os mesmos produtos que a gente faz no salão. Dá para você sim, né? Eu tenho casos de cliente que tá tendo sucesso, né? Inclusive no Rio de Janeiro, lugar quente, tudo, cara com estilo de vida também hardcore, tá usando uma peça híbrida, tá tendo sucesso e é possível fazer sim, é possível ter. E aí, só para puxar um gancho, né? Quando você fala de um pouquinho sobre a diferença de híbrido e micropele, a gente consegue perceber que uma parece ser mais delicada que a outra. Então, eu queria entrar um pouquinho no assunto de durabilidade com você. Elas têm durabilidade diferente? Ou melhor, vou colocar uma prótese. Quanto dura uma prótese? Certo, esse é um assunto, é uma pergunta que a gente recebe muito, muito, muito todos os dias. Seguinte, eu vou tentar dar um exemplo aqui para deixar claro que eu até falo nas avaliações. Eu tenho 3 clientes diferentes. Eu vou aplicar nos 3 a mesma peça, o mesmo fornecedor, a mesma marca, a mesma cor de cabelo, a mesma densidade, elas vão durar tempos diferentes, né. Cada um vai ter ali, né, vai ter o teu cuidado, né, diferente, vai pegar no cabelo, vai pentear o cabelo diferente, vai lavar uma quantidade de vezes diferente, né, enfim, pessoas diferentes usando a mesma prótese, vai ter prazos diferentes, né. Eu costumo dizer que nenhuma mesma peça pode durar 4 meses, nem outra pode durar 8, nem outro pode durar 10. Então não tem muito essa de validade, né, de prazo de durabilidade. E é por isso que a gente não responde pergunta de ninguém, né, quando alguém pergunta quanto tempo dura, né, a gente precisa entrar numa questão de avaliação, né, é uma conversa mais longa. Só para te responder essa pergunta de quanto tempo dura, a gente precisa entrar numa conversa mais extensa, então por isso que a gente não responde, às vezes, só por mensagem, uma postagem ali, quanto tempo dura, porque é uma questão mais longa. Precisa ter precisa entender, né? Aí precisa entrar na avaliação. Então, durabilidade vai depender muito de cada um, né? Cada pessoa vai ter um cuidado diferente e vão durar prazos Uhum. diferentes, né? Mas você, como profissional que atende clientes que usam prótese o dia todo, tem uma média de tempo de duração, uma prótese? Costuma durar em média quanto tempo? Uma pessoa que faz as manutenções no salão? Também é difícil dizer também. Porque eu tenho até exemplo, eu tenho um cliente que faz manutenção semanal no salão, tá só com os nossos cuidados, e mesmo assim a prótese dele só dura com ele, dura 4 meses. Não é só, é um prazo bacana se você parar pra pensar, né, pra um cara que, né, que gosta de se cuidar, tá preocupado com a tua imagem, né, aí às vezes a imagem do cara também leva ele para uma questão profissional, ele precisa estar bem com a imagem dele profissionalmente também. Durando 4 meses, com os nossos cuidados, ele tem ali com o estilo de vida dele, sem ele se restringir de nada, de nada, de cuidado,
de esporte, água, piscina, sem ele se restringir, vida normal. Com ele dura 4 meses, né? 4 meses, a gente já estipulou isso para ele. Todas as próteses nele duram de 4 a 5 meses. Nele. Em outro cara, já vi durar 7. Em outro, já vi durar 8 meses. Então não tem muito isso, eu não consigo ainda dar Uma média de ainda 6 esse prazo. meses. Bonitinha, uma Uma prótese média. bacana ainda. Pode sim, pode chegar a 6 meses. Pode, a 6 meses pode. Pode chegar. Mas aí, E pra gente cuidando saber. direitinho, pode Mas durar ainda mais. pra gente saber quanto tempo ela vai durar, você precisa colocar, Uhum. né? O cliente precisa usar primeiro. Quanto tempo vai durar em mim? Não sei. Já usou alguma peça? Quanto tempo durou alguma prótese na tua cabeça? Algum cabelo que você colocou, né? Então, a gente precisa primeiro colocar, ir para o primeiro contato, usar a primeira vez. Vamos ver quanto tempo ela vai durar em você. Vamos colocar a segunda peça. Vamos ver se essa segunda peça vai durar o mesmo prazo. Se ela melhorar, aumentar o prazo, é benefício do cliente. Se diminuir o prazo, a gente vai apontar mais ou menos, às vezes, se tiver ele né, tendo algum desgaste mais ou menos na peça em excessivo, tipo, muito menos de 2 meses, a gente tem que rever aí os cuidados do cliente. Mas pode sim durar um prazo razoável, mas precisa colocar a primeira para a gente saber quanto tempo ela vai durar. Só para encerrar, tem mais uma dúvida, referente à aplicação da prótese capilar. Além da peça, que a gente já sabe que é importante a gente saber qual é a primeira peça que a gente vai colocar. Qual que é outro cuidado que a pessoa que está procurando uma pessoa para aplicar tem que ter? Quais são os detalhes, além da peça, que ela tem que se atentar na hora de colocar a prótese? Acho que o primeiro e único detalhe mais importante é o profissional. O profissional que vai fazer a sua peça. Existem, né, dezenas aí de profissional. Ainda é pouco, né? O Brasil ainda, comparado com cabeleireiros, especialistas em loiro, especialistas em alisamento, tudo, barbeiros, cada um especialista ali numa coisa, com prótese também, né? A gente entra nessa questão, só que tem poucos ainda profissional no Brasil, né? Dava para ter mais profissionais para atender, né, essa demanda enorme de cliente. E um dos detalhes são esses, quem vai fazer sua prótese, né? E aí já envolve corte de cabelo, já envolve um pouco de visagismo, né? Também um pouco de feeling também, né? O profissional, né, com muito tempo de mercado, ele também tem um pouco de feeling, questão do visagismo. Não sei se tá ficando claro, né? Mas acho que É quem para vai... ter um bom Quem, resultado final, então o profissional tem que não ser só escolher a prótese certa, mas ele também tem que fazer um bom molde, um bom corte. os detalhes, né? Aquele monte de detalhe, desde a avaliação, a cor do cabelo, a quantidade certa de grisalho, que não adianta o cara chegar com o cabelo com 50% branco, eu colocar uma prótese com menos do que aquilo, ou muito mais do que ele tem. Então, os detalhes, né? Desde a cor, desde a textura, a quantidade de cabelo que ele tem, a prótese que eu vou colocar nele, a densidade tem que estar de acordo com o mesmo volume de cabelo que ele tem. Se a prótese tiver demais, eu tiro, né? Se ele tiver muito cabelo, eu pego uma prótese mais com cabelo compatível com o dele. Então, os detalhes, né? É os detalhes. Molde, o corte do cabelo, detalhe de cor, né? Um pouco do visagismo, um pouco também do que a pessoa procura, né? Que cada pessoa, todo mundo, o desenho, né? Frontal, principalmente da testa, né? Tem que estar de acordo com a altura, que cada rosto tem um tamanho, tem, né? A As testa também proporções. tem ali as proporções. Então, não é só 3 dedos que o pessoal fala aí, não, é só medir 3 dedos que dá tudo certo, mas não é todo mundo, né? Tem testas que são mais, enfim, aí já entra em questões de avaliação já também. Então, muito obrigada, Samuel. Acredito que a gente conseguiu deixar bem detalhado um pouquinho sobre cada prótese. Nos próximos vídeos, vai acompanhando a gente, vai ter mais novidades. Nós vamos trazer
uma peça híbrida para vocês verem, conhecer um pouquinho mais ela de perto, as diferenças, falar um pouquinho mais sobre a manutenção dela, né? Que tem muita pergunta surgindo sobre isso. Muito obrigada. Fiquem aqui conosco, fiquem ligados que em breve teremos mais um episódio do nosso quadro Papo Cabeça, falando um pouquinho como que é o dia a dia de um usuário de prótese capilar.